Os irmãos e minhas irmãs que estão aqui no estúdio São João Paulo II, em Brasília, Distrito Federal, você que nos acompanha por todo o Brasil e além Brasil, por conta da internet, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na 31ª semana do Tempo Comum. Hoje nós comemoramos São Martinho de Lima. No Evangelho nós escutamos que alguém ali que estava próximo a Jesus, estava ali à mesa com ele e disse: feliz aquele que come o pão do reino dos céus. E Jesus, do reino de Deus. E Jesus aproveitou então essa situação de banquete, de festa, e ali a sua presença, é claro que trouxe alegria, mas trouxe desconfiança para muitos. Ele aproveitou para dar mais um ensinamento. Ele contou esta parábola. Então, de um banquete ali de comida realmente, de realidade palpável, ele passou para a realidade escatológica, do fim dos tempos. De um banquete aqui para o banquete do alto. Foi o que Jesus fez aqui, aproveitou a situação para dizer que muitos haviam sido convidados para o banquete que ele havia oferecido, que esse Senhor havia oferecido. Mas um a um começou a dar as desculpas. Comprei um campo, eu preciso lá verificar o campo, preciso cuidar do campo. O outro comprou alguns bois, não, eu preciso experimentar esses bois, preciso cuidar deles. E o terceiro havia se casado, não, eu preciso estar com a minha esposa, eu tenho ocupação. E nenhum daqueles que foram convidados, então aceitaram este convite desse Senhor, deste que estava dando a festa. Aqui Jesus está falando dele mesmo, do próprio Deus, que convida os seus filhos para o banquete eterno. Mas infelizmente, muitos são convidados e poucos respondem a este convite deste Senhor, deste patrão. E não é que esta história se repete também nos nossos dias? Todos nós somos chamados ao banquete do reino. Claro, de maneira especial, Jesus estava falando aqui a raça eleita, não é? A raça eleita. E já que eles deram desculpas e não quiseram aceitar o convite do Senhor, o que esse patrão fez? Chamou o empregado: olha, chama então os pobres, chama então os aleijados, chama então os coxos para estar aqui no meu banquete. Os herdeiros da promessa não quiseram, então tá bom, então outras pessoas vão participar deste banquete. Em outras palavras, se os filhos não quiseram participar do banquete eterno do céu, outros então vão participar. De qual turma será que nós somos? Daqueles que rejeitaram o convite do Senhor? Ou daqueles que estavam aí escorraçados até mesmo, mas que foram chamados e aceitaram este convite? Nosso Senhor chama a atenção aqui, meus irmãos. E depois o empregado disse: olha, Senhor, eu já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda tem lugar. Aí pediu para trazer mais pessoas ainda. Os mais esquecidos, os mais escorraçados, vamos dizer assim, participaram ali do banquete. Meus irmãos, nosso Senhor tem um grande banquete para nós. A eternidade, a herança das heranças. E aí nós precisamos também fazer um exame de consciência. Será que não estamos como esta primeira turma? Ocupados demais com as coisas deste mundo, nos esquecendo que o principal é Ele? Ah, não, eu preciso cuidar do campo. Ah, não, eu preciso cuidar dos bois. Ah, não, eu preciso cuidar das coisas aqui. E se esquece, ou não dá atenção àquilo que é o principal. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos dar atenção àquilo que é o principal. Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos acolhê-lo na nossa casa, na casa do nosso coração.
E porque nós o acolhemos, porque nós o trazemos em nós mesmos, aí sim, vamos cuidar da casa, vamos cuidar da família, vamos cuidar de todas as outras realidades. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar. E aí, este evangelho nos chama a atenção. Será que nós estamos apegados às coisas deste mundo? Ou não estamos? Tem que cuidar as coisas se tornaram mais importantes do que Deus? Será que nós chegamos a esse ponto? O evangelho quer nos chamar a atenção, meus irmãos, de que nós devemos cuidar das coisas do Senhor, devemos mais uma vez buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar na nossa vida? Será que Deus realmente está em primeiro lugar? E o banquete, nos lembra também a Santa Missa. Nós somos convidados diariamente ao banquete eucarístico. Será que a televisão já tomou conta, a internet, o celular? E aí eu não dou atenção à Santa Missa? A missa é o mais importante, o sacramento da reconciliação. Em muitos lugares já é possível a Santa Missa, já é possível o sacramento da reconciliação. Ah não, mas não pode ainda aglomerar, não pode mesmo, mas dá para você manter distância. Consegue comprar o pão, consegue passar na consulta médica, mas não vai à missa, sem vergonha. Sem vergonha que nós somos. Se faz tanta coisa, mas quando chega nas coisas de Deus, não pode, não, é um perigo. Olha, eu quero dizer para você que o povo da igreja se cuida sim, viu? O povo da igreja procura manter a distância. E eu acredito que o lugar mais seguro é a igreja ainda, para a gente participar, para a gente ir, do que supermercado, do que shopping, do que cinema, do que qualquer outra coisa. Sem vergonha que nós somos. Vamos rezar, minha gente. Vamos colocar Deus realmente em primeiro lugar e vamos participar desse banquete que Ele tem para nós. Não se ocupe com as coisas, se ocupe com Deus. É o chamado. E a orientação de Paulo na primeira leitura, nós escutamos que a comunidade de Filipos devia trazer o mesmo sentimento de Cristo. E qual era o sentimento de Cristo, se não fazer a vontade do Pai? Será que eu trago esse sentimento de Cristo? Se você traz o sentimento de Cristo, em tudo eu preciso fazer a vontade do Pai? Nós trazemos isso em nós? Não, eu quero fazer a minha vontade. É o que muitas vezes acontece. Jesus, mesmo sendo Deus, vai discorrer aqui a leitura de Filipenses, esse belíssimo hino. Não se aproveitou da condição de ser Deus, de se vangloriar, mas se colocou a serviço. Meus irmãos, nós precisamos trazer os mesmos sentimentos de Cristo em nós. E hoje a providência de Deus nos visita com o santo que nós comemoramos. São Martinho de Lima, Peru. E nasceu no ano de 1579, morreu no ano 1639, 60 anos ele teve. Ele viveu aqui, mas com tanta intensidade. Ele era filho de uma escrava com um espanhol. Claro, ele era mal visto, era um excluído, mas mesmo assim ele lutou para ser de Deus, buscou as coisas de Deus. Era barbeiro e dentista. E naquele tempo, barbeiro e dentista era doutor também, era médico. Então atendia muita gente. E sentiu o chamado para a ordem dominicana. Ele não foi aceito por causa da realidade daquela época. Um escravo, sacerdote, irmão, não, aqui não. Mas ele queria pelo menos estar ali servindo, ajudando os irmãos na obra. E ele tanto fez, tanto insistiu, que conseguiu uma vaga lá. Conseguiu uma vaga. E trabalhava nas coisas simples, do dia a dia, ali, dos irmãos dominicanos, naquela ordem religiosa. E ele queria, porque queria também usar o hábito. Porque ele se sentia parte daquela família dominicana. Insistiu e conseguiu ter o hábito, conquistou o hábito. Mas muito mais do que o hábito, a vida dele foi uma vida santa. Foi uma vida em Deus. Era um homem apaixonado pela Eucaristia.
Meus irmãos, o segredo para a santidade é nós sermos apaixonados por Jesus na Eucaristia. Apaixonado pela Eucaristia, serviço aos pobres, serviço aos carentes, como cirurgião, como barbeiro, como irmão. E se você buscar na internet, você vai ver uma das imagens, e para mim é fascinante essa imagem. Aparece ele de hábito, com uma vassoura na mão. Com uma vassoura na mão. Ele não estava sentado na vassoura não, viu? Esses dias aí muita gente sentou na vassoura, né? Não, nós não sentamos na vassoura, nós usamos a vassoura. Ele se santificou com esses trabalhos simples, minha gente. Para dizer que a santidade é possível para cada um de nós, nas coisas mais simples da vida. São Martinho de Lima viveu a santidade, realizando os trabalhos simples ali entre os seus irmãos dominicanos. Ajudava os pobres, apaixonado pela Eucaristia, para dizer para cada um de nós, não importa de onde nós viemos, o que importa é como nós aceitamos nosso Senhor. E se nós aceitamos de fato nosso Senhor, é possível ser santo. É possível ser santa. No dia a dia, no simples. De varrer um convento, a casa, de lavar uma louça, de fazer uma comida. Coisas simples, minha gente. Nós podemos viver a santidade. Que o Senhor nos ajude hoje e nos provoque novamente. Que São Martinho seja um grito e um sino para nós, dizendo, é possível ser santo, é possível ser de Deus. No extraordinário, sim, mas no ordinário do dia a dia. No arroz com feijão do dia a dia, é possível nós sermos santos. Que São Martinho de Lima rogue por nós e que nós realmente tomemos vergonha na nossa cara e vivamos a santidade no dia a dia, com o microfone na mão, pode ser também, com a vassoura, com o teclado, com um violão, com o nosso tercinho, acolhendo as pessoas numa recepção, lá na fábrica, atrás de uma câmera. É possível ser santo. Onde você está agora? Aí, onde você está, claro, se não estiver pecando, né? É possível ser santo. Sejamos santos. É o grito da liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.